Olá, falarei a respeito aqui de texturas UV Unwrap. A texturização é o método que nós temos para aplicarmos pele aos nossos objetos. Sejam esses objetos planos, como esse que nós estamos vendo aqui, onde nós temos a possibilidade de trabalharmos em dois planos, altura e largura, por exemplo, seja ele um objeto tridimensional, onde nós temos a possibilidade de trabalharmos aqui com três eixos, que é altura, largura e profundidade. Para entendermos a respeito de texturas UV Unwrap, é imprescindível que vocês entendam que essa sigla UV é a aplicação feita em um plano, onde nós trabalhamos com dois eixos, que é o eixo de altura e o eixo de largura. E quando nós falamos Unwrap, nós estamos falando em desembrulhar. E desembrulhar significa a gente pegar esse objeto, por exemplo aqui que é o cubo, e cortá-lo para tornar este objeto um objeto plano. Os procedimentos que nós temos para fazermos a aplicação de texturas Unwrap é feito através de uma janela de aplicação de imagens, que nós vamos ver como é que a gente pode fazer aqui agora. Antes de mais nada, eu vou dividir a minha janela aqui, encostando meu cursor na parte superior direita, ele se transforma numa cruz, vou puxar aqui para a esquerda, eu divido a minha janela em duas. Como essa é a cópia da primeira, na segunda janela eu vou clicar o meu cursor aqui na área dela, clicar a tecla T e vou desabilitar o To Shelf. Vou ajustar aqui só para que saia no centro e vou mudar essa janela aqui para o formato UV Image Editor, que é o formato que vai nos permitir fazer a aplicação de cor ou de uma imagem qualquer para fazer a transformação na pele do nosso objeto. Na primeira janela, eu vou sair do modo Object Mode e vou entrar no modo Edit Mode. Isso é necessário para que eu possa fazer o desmembramento desse objeto e torná-lo um objeto plano nessa segunda janela aqui. Nós já vimos aí no tutorial anterior que a opção que nós temos para fazer o corte do objeto é nós utilizarmos o Ctrl E, né? Antes disso, nós temos que marcar as arestas que nós queremos fazer o corte e vamos fazer isso já de imediato. Vou clicar a tecla A para desativar e agora com o meu botão direito, aqui embaixo eu vou na caixa de seleção de modos, selecionar a opção Edge Select, que me permite trabalhar com as arestas. E aqui eu vou selecionar essa primeira aresta, segurar a tecla Shift, selecionar essa segunda, com o Shift ainda pressionado, vou selecionar essa, a de cá, vou segurar o botão do meio do mouse e aqui embaixo eu vou selecionar essa e essa. Pronto. Com essas arestas selecionadas, eu uso aquele atalho que a gente viu aí no tutorial, Ctrl E, onde eu abro o menu suspenso Edges, onde eu tenho a opção Mark Sim. O Mark Sim é a possibilidade que nós temos de fazer com que estas arestas que eu selecionei sejam marcadas com a linha mais escura para a gente poder aplicar o corte a partir dessas arestas. Quando eu der o clique aqui com o botão esquerdo, verifique que todas essas arestas que eu marquei, elas passaram a ter uma cor laranja um pouco mais escuras. Se eu desativar a seleção do objeto agora com a tecla A, verifique que essas arestas continuarão marcadas. Por quê? Porque elas estão com o Mark Sim aplicado e eu tenho agora como fazer o corte do objeto utilizando aquele recurso de desmembramento do objeto, que é a tecla U, que vai me permitir abrir aquele menu suspenso UV Mapping, que é o menu que vai me permitir desembrulhar. E aqui eu tenho essa opção Unwrap. Vou clicar nela, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque antes de utilizar o Unwrap, eu tenho que usar a tecla A para selecionar todo o objeto, e aí sim, com a tecla U, eu dou o Unwrap para desembrulhar e o meu objeto ele vai ser cortado em um plano, como vocês podem ver aqui, para a aplicação da minha texturização. Por isso a sigla UV, porque ela vai texturizar o objeto através de um plano. E essa forma de corte aqui não precisa ser explicitamente como eu fiz aqui. É uma diversidade de forma de você cortar esse cubo. Ele vai se apresentar de formas distintas. Vamos ver então agora como é que a gente pode fazer para aqui nessa janela aplicar uma imagem qualquer para dar
o camuflamento na pele do nosso objeto. Então aqui nessa segunda janela, UV Image Editor, eu tenho como utilizar aqueles recursos de rotação, locação e deslocamento do objeto. Como? Exemplo, vocês vão ver que quando eu encosto o meu cursor aqui nessa parte inferior, que é o menu de opções da janela, como a janela está pequena, eu não vou ver todas as opções aqui. Então basta eu encostar o cursor e com aquele botão do meio do mouse para cima ou para baixo, eu tenho como fazer o rolamento para ver todas as opções possíveis aí junto ao programa. Aqui embaixo vocês vão ver que eu tenho como selecionar o método de trabalhar com vértices, e aí eu posso, com o botão direito, selecionar cada vértice aqui. Tenho como selecionar as arestas, e aqui eu só seleciono as arestas, e tenho também como selecionar faces, e aqui eu seleciono somente as faces do objeto desmembrado. Eu posso também utilizar R para rotacionar a face selecionada. Eu posso utilizar G para deslocar a face selecionada e posso utilizar o S para escalonar a face selecionada. É válido também para as vértices e para as arestas. Então, quando eu desejo colocar uma imagem para ser o camuflamento aqui do nosso objeto, eu tenho essa opção aqui, formato de uma pastinha Open, que vai me permitir eu clicar e eu vou dentro de um diretório do meu computador buscar uma textura qualquer que eu queira aplicar ao meu objeto. Por exemplo, eu vou usar uma textura aqui bem simples, essa aqui do tijolo. Vou dar um Open Image, repare que a textura veio aqui para a minha área. Para eu poder enxergar essa textura no meu objeto aqui na primeira janela, é necessário que na janela eu esteja utilizando, no mínimo aqui na Viewport, o modo Texture. Quando eu clico, eu vou ver a aplicação da textura de forma ainda preview. Se eu vier para o método Material, e se eu também vier no método Rendered, eu também não vou ver a textura aplicada ao objeto. Então aqui no Texture eu tenho como ver já de imediato o modo preview da aplicação dessa textura junto ao objeto. E aqui com a tecla G, se eu deslocar, vocês vão perceber que no momento que eu desloco essa face daqui, a textura aplicada ao meu objeto lá também está sofrendo transformações em decorrência dessa mudança que eu faço. Se eu der uma rotação, ó, eu rotaciono essa parte aqui de acordo com o meu objeto que está ali. Se eu der um S de escala, verifique que eu dou uma outra formatação a essa face. Se eu selecionar todo o objeto clicando na tecla A, verifique que toda a minha malha aqui foi. E se eu der uma rotação, eu estou dando a rotação da textura aplicada à minha forma que está aí na lateral esquerda. Se eu der um S de escala, verifique que eu vou diminuindo a formatação do tijolinho que tem lá. E se eu diminuir, eu aumento a formatação dos tijolinhos aplicado ao meu objeto. Então é através das teclas R de rotação, S de escala e G que eu posso fazer todo o procedimento de transformação da minha textura junto ao meu objeto aqui, com essa textura sendo aplicada ao desmembramento do meu objeto que se transformou aqui num objeto plano, ou seja, todo cortado. Eu falei a vocês que a gente não teve como ver o nosso objeto de forma real no modo Material e no modo de Viewport renderizado. Para eu poder enxergar a aplicação da textura do objeto no modo renderizado ou Material, é necessário que antes eu venha aqui na guia de propriedades, que é a barra lateral direita, onde eu tenho aquele ícone de materiais, que é aquela esfera que eu clico aqui em cima. Eu crio um material para esse objeto. Tendo criado o material para esse objeto, eu vou na opção agora de criar a textura. Eu clico aqui nessa caixinha de texturas e, por padrão, quando eu criar essa caixinha de texturas, eu já vou ter aqui nessa opção Type a condição de escolher que tipo de textura eu quero criar para aplicar a esse objeto selecionado. E utilizo a opção Image or Move, que vai me permitir eu inserir imagens ou até filmes. E com ele já adicionado nessa opção tipo Image or Move, eu vou agora vir aqui na guia Image. Eu posso criar uma nova imagem, eu posso vir aqui, ó, nessa caixinha na esquerda, selecionar, e eu vou ver que a minha textura
que eu apliquei, ela se encontra aqui. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse para selecioná-la. E aqui no modo renderizado vocês já podem enxergar o meu objeto. Para eu utilizá-lo de forma visível, eu posso vir aqui no Material e vou utilizar o Face Texture, que vai me permitir fixar a visualização de texturas do meu objeto. Só que vocês vão verificar que nesse procedimento que eu fiz da aplicação de textura, eu tenho os meus tijolinhos bem visíveis aqui na parte de cima, porém aqui ó, há um stick desse objeto que não condiz com a textura que eu apliquei. Então, para eu transformar isso, eu tenho que voltar para a guia onde eu apliquei a textura. Vocês vão verificar a textura está aplicada aqui. E nessa opção que vocês vão ver aqui embaixo, onde eu tenho o Mapping, que é o mapeamento da textura, eu tenho em coordenadas uma caixinha que eu posso selecionar com o botão esquerdo do mouse, abri-la, e vou utilizar a opção UV. E quando eu faço UV, agora sim eu tenho a aplicação dos meus tijolos em cada face do objeto de forma adequada. Se eu quiser fazer com que esses tijolinhos fiquem menores aqui na pele do meu objeto, eu dou o S de escala, aumento o valor que está aqui e verifique que quando eu dou clique eu crio uma formação mais legal aqui no meu objeto dos tijolos. Vamos fechar então essa janela de cá. Eu vou encostar o cursor na primeira janela, bem aqui na parte superior. Quando ele se transformar numa cruz, eu arrasto no sentido da janela que eu quero fechar, que é a do lado direito. Repare que surgiu a seta, eu largo o botão esquerdo e fico somente com a janela. Vamos ver aqui que o fator imprescindível de uma boa visualização da nossa texturização é a iluminação. Então vamos voltar aqui para o modo Material e vamos agora buscar a nossa lâmpada aqui no cenário. Antes nós vamos retornar ao modo Object. Com a nossa lâmpada selecionada, vamos dar um Shift D, copiar a nossa segunda lâmpada para cá. Vamos selecionar essa primeira lâmpada. Aqui na barra de propriedades dela, que é esse pontinho aqui com feixe luminoso, nós vamos tirar a opção de sombreamento. E vamos dar o F12 e vocês vão perceber que eu já tenho uma iluminação diferenciada aqui do objeto. Se eu quiser modificar a cor de fundo, que é a cor do mundo, eu venho no ícone Word, clico, e aqui na guia Word, Horizon Color, eu vou botar uma cor branca, encostar o cursor no meio, dar o F12, é dessa forma aí que vocês vão ver o nosso objeto cúbico com a textura UV aplicada aí à sua malha. Espero que tenha sido claro nas explicações e bom proveito aí do recurso. Até a próxima.